CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, aos nossos ouvintes aqui presentes, aos ouvintes que estão em casa assistindo nas redes sociais. Nos reunimos mais uma vez para o estudo do livro Obras Póstumas, do nosso Allan Kardec. Antes vamos fazer uma leitura do Evangelho, fazermos uma prece para darmos início ao estudo da manhã de hoje. O capítulo é o 11º, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. É o item 1. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta, para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás ao seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, itens 34 a 40. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a nosso amado Mestre, Jesus, evocando aqui o nome do nosso patrono, Allan Kardec, patrono desse estudo, pedindo à espiritualidade amiga de nossa casa que nos sustente, nos ampare, nos dê capacidade de compreender o texto que vai ser lido na manhã de hoje e, acima de tudo, que possamos, tudo o que aprendemos nessa casa amorosa, tenhamos capacidade de praticá-los, nos modificando, nos transformando em pessoas melhores, um pouquinho que seja a cada dia. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade, na manhã de hoje, de mais uma vez podermos estudar. Agradecemos a espiritualidade aqui presente, agradecemos a Jesus, a Allan Kardec e, acima de tudo, a Deus por mais esse momento. Graças a Deus. Então, dando sequência aqui ao estudo de obras póstumas, nós vamos para o capítulo de nome Os Desertores. No meu livro, na página 249. Quem tem outros livros, procure pelo título, Os Desertores. Kardec começa assim. Se todas as grandes ideias tiveram seus apóstolos fervorosos e devotados, mesmo as melhores tiveram também seus desertores. O Espiritismo não podia escapar às consequências da fraqueza humana. Ele teve os seus, e a esse respeito não serão inúteis algumas observações. Então, Kardec está aqui nos levantando esse novo assunto, nessa nova questão sobre os desertores. Ele vem nos dizendo
que mesmo entre as grandes ideias, os apóstolos mais fervorosos e devotados, desculpe, sempre encontraremos desertores, aqueles que aparentemente estão ali, né, interessados naquele ensino, em dividir aquele aprendizado, aquele conhecimento com as pessoas, mas que em dado momento eles abandonam tudo, né? E o Espiritismo não podia escapar às consequências da fraqueza humana. Então, Kardec está dizendo aqui para nós, e nós, né, compreendemos perfeitamente, que o desertor, na verdade, é um fraco. Vem da fraqueza humana. A pessoa não consegue dar sequência àquela responsabilidade que ele abraçou. Então ele está dizendo que o Espiritismo também teve os seus, e a esse respeito nós vamos agora discorrer. E vocês, né, lembrem que esses escritos são lá do século XIX, e ele diz que já naquela época tinha os desertores. E a gente sabe que ainda existem, até hoje. Nós temos nas casas espíritas muitas pessoas que abandonam o trabalho, desistem, por fraqueza, por incompreensão, por medo da responsabilidade, por não compreender a transformação que é preciso ser feita para se manter na doutrina, para conseguir acompanhar a doutrina, conseguir se transformar, né? Vamos ver o que mais que o nosso mestre, né, Allan Kardec, vem discorrendo aqui. No princípio, muitos se equivocaram sobre a natureza e objetivo do Espiritismo e não lhe perceberam o alcance. Até hoje, gente, muita gente não percebe o alcance e se equivocam com a natureza do Espiritismo. Antes de tudo, ele excitou a curiosidade. Muitos não viram nas manifestações senão assunto de distração. Eles se divertiram com os espíritos, enquanto estes quiseram diverti-los. Eram um passatempo, frequentemente um completo complemento das reuniões familiares. A gente viu isso desde a época das mesas, né? do fenômeno com as mesas que levitavam. As pessoas faziam disso um passatempo. Vamos lembrar que naquela época, no século XIX, não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha todas as distrações que nós temos hoje. Então, as pessoas se divertiam nos salões, ouvindo poemas, apresentação de pequenos teatros, músicas instrumentais, cantos, né, cantos líricos. E eles fizeram desses fenômenos distração para eles. Achavam muito legal ficar vendo. Quando aos espíritos engraçados sucederam os espíritos sérios, moralizadores, quando o Espiritismo se tornou ciência, o que ele está dizendo? A princípio, aqueles espíritos que vinham fazer a mesa levitar, vinham fazer aqueles barulhos na mesa e tudo, eram espíritos mais inferiores. Eles foram utilizados pelos espíritos superiores para chamar a atenção das pessoas. Foi uma forma das pessoas prestarem atenção naqueles fenômenos, para que o Espiritismo viesse a se desenvolver, né, a aparecer realmente em toda a sua grandeza. Então, quando os espíritos engraçados sucederam, ou seja, foram substituídos pelos espíritos sérios e moralizadores,
E quando o Espiritismo se tornou uma ciência, filosofia, as pessoas superficiais não o acharam mais divertido. Para aqueles que se preocupam, sobretudo com a vida material, era um censor aborrecido e incômodo, que mais de um colocou de lado. Não há que lamentar esses desertores, pois as pessoas frívolas são em toda parte pobres auxiliares. Todavia, esta primeira fase não foi tempo perdido, bem longe disso. Graças a esse disfarce, a ideia popularizou-se 100 vezes mais do que se ela tivesse revestido desde a origem uma forma severa. Mas desses meios levianos e negligentes saíram pensadores sérios. Então as pessoas frívolas ficaram enjoadas daquela seriedade que nós sabemos que o Espiritismo tem, que a doutrina nos traz, e abandonaram. E ficaram aqueles realmente interessados, né? As pessoas mais atentas, mais capazes de compreender. Estes fenômenos postos na moda pelo atrativo da curiosidade, tornados uma admiração, tentaram a cupidez das pessoas à cata do que é novidade, na esperança de aí encontrar uma porta aberta. As manifestações pareciam uma matéria maravilhosamente explorável, e mais de um pensou em fazer dela um auxiliar de sua indústria. Outros aí viram uma variante da arte da adivinhação, um meio talvez mais seguro do que a cartomancia, a quiromancia, a borra do café, etc., etc., para conhecer o futuro e descobrir as coisas ocultas, pois, segundo a opinião corrente, os espíritos deviam saber tudo. Então, olha só, muitos abandonaram porque eram pessoas mais frívolas e acharam aquilo sem graça, o espiritismo sem graça. Mas muitos outros também se interessaram de uma forma material, né? Eles não viram ali uma possibilidade de desenvolvimento, de evolução. Eles viam uma forma de explorar. Pô, eu vou explorar esse fenômeno na minha indústria, e principalmente aqueles que se faziam, né, faziam uso da adivinhação, né, para ganhar dinheiro, como existe até hoje, os cartomantes, os quiromantes. Cartomancia, vocês sabem, né? É o jogo, você estudar as cartas, sejam elas da cigana, o tarô, muito antigo, muito utilizado antigamente. Quiromancia é o estudo das mãos, a borra de café. Antigamente se tomava café, se misturava o pó ali na água quente e não se coava. E aí eles deixavam aquela borra do café, aquele pozinho do café, sentar no fundo da xícara, a pessoa tomava e tinha alguém especializado em ler aquele desenho que ficava no fundo da xícara. Eu estou falando, minha querida. Bom dia, espera só um pouquinho. E aí eles olhavam o fundo da xícara e falavam assim, olha, você vai conseguir casar, você vai ganhar muito dinheiro. Claro que só coisa boa, né? Ninguém falava coisa ruim, senão você não ganhava seu dinheiro. E muitos faziam com chá, na Inglaterra se usava muito o chá. E eu acho que em alguns lugares ainda se faz até hoje. E aí viram nessa apresentação dos espíritos, nesse fenômeno em que os espíritos tentavam se comunicar, pensando, pô, esses espíritos sabem tudo, eu vou ficar rico com eles, né? Olha só que coisa interessante, né? Então, deixa eu me achar aqui, gente, desculpa, na borra do café. Onde que eu estava? Já achei.
Desde que essas pessoas viram que a especulação escapava por entre as mãos e dava em mistificação, que os espíritos não vinham ajudá-los a fazer fortuna, dar-lhes os números certos na loteria, dizer-lhes a boa sorte verdadeira, fazer-lhes descobrir tesouros ou recolher heranças, dar-lhes alguma boa invenção frutuosa e que pudesse ser patenteada, suprir a sua ignorância e dispensá-los do trabalho intelectual e material, os espíritos não serviriam para nada. E suas manifestações não eram senão ilusões. Tanto enalteceram o espiritismo enquanto tiveram a esperança de tirar dele um proveito qualquer, quanto o denegriram quando veio o desapontamento. Então, olha só a ideia que as pessoas tinham, né? Poxa, eu vou descobrir aonde que está a chave daquele cofre, eu vou ver a herança do fulano, eu vou entrar na herança dele, o espírito vai me ajudar, ele vai me ajudar a inventar um objeto que eu vou ficar rico, vou vender e vou tudo, coitado do ser humano, né? Tudo no plano material. Todo mundo procurando a riqueza, o bem-estar, o egoísmo, né, com seu orgulho, com seu egoísmo. Mas isso é uma coisa natural, né, gente? Não podemos nem criticar essas pessoas. Era a primeira vez, naquela época, que as pessoas estavam tendo contato com a espiritualidade. Não significa, vamos lembrar da história, que não houvesse contato com a espiritualidade anteriormente. É só a gente pegar lá os livros antigos e ver que a Grécia já tinha sacerdotisas, né, que as pessoas consultavam. Existiam aquelas mulheres poderosas que eram verdadeiros oráculos. Quando alguém, algum militar, algum rei queria entrar em combate com outro povo, eles faziam essas consultas, né, com essas pessoas que eram médiuns. E essas pessoas diziam, pode ir que vocês vão ganhar, tudo vai dar certo. Ou então diziam, não se mete com isso, você vai perder, você vai morrer. Então sempre houve a comunicação com os espíritos, de diversas formas, né? Sempre houve os médios, tanto mulheres como homens, pessoas capazes a sintonizar com a espiritualidade. E cada época com a sua necessidade, com a sua preocupação. Há muito tempo, na época da Grécia, de Roma, de outros povos mais antigos, egípcios, os sumérios, os babilônicos, todos eles tinham dentro dos seus reinos essas pessoas especiais que ajudavam a fazer o contato com seus deuses, né? Eles não se referiam a esses seres como espíritos, eram os deuses, né? E claro que existiam os mentirosos, os aproveitadores, né? Nem todo mundo era médium. Eram assim ilusões. Tanto enalteceram o espiritismo, enquanto tiveram a esperança de tirar um proveito, né, como depois denegriram, falaram, isso aí não serve para nada, isso é mentira, isso é uma enganação. Mais de um dos críticos que o achincalham é botar para baixo, é falar mal, é denegrir, né? Tê-lo-iam elevado às nuvens se ele lhe tivesse feito descobrir um tio rico na América ou ganhar na Bolsa de Valores, né? Eles queriam sempre tirar proveito. É a mais numerosa categoria dos desertores. Então, todos esses abandonaram o espiritismo assim que perceberam que não iam conseguir ganhar nada. Nada, coitados, né? A gente ganha
tudo com o espiritismo, mas nada no sentido material. Mas concebe-se que não se pode conscienciosamente qualificá-los de espíritas. Não, né? A gente não pode dizer que essas pessoas eram espíritas. Eles eram pessoas curiosas que seguiram essas manifestações, iam ouvir e botaram esperança nisso de enriquecer, de subir na vida, de conseguir um emprego, de modelo, de artista, ou seja lá o que for. Esta fase teve igualmente a sua utilidade. Kardec está dizendo que apesar disso, teve uma utilidade, mostrando que não se devia esperar do concurso dos espíritos. É óbvio, não espere isso porque você não vai arrumar nada. Ela deu a conhecer o objetivo sério do espiritismo e depurou a doutrina. Os espíritos sabem que as lições das experiências são as mais proveitosas. O que ele está dizendo aqui? Que não adiantava falar, olha, não vem aqui vocês que querem enriquecer, porque os espíritos não estão aqui para isso. Não ia adiantar, eles tinham que passar na pele a experiência, a prática daquilo. Eles tinham que ver com os olhos deles que os espíritos não tinham esse interesse de assim, tirar a pessoa daquela situação de pobreza ou de aumentar os ganhos dos ricos, né? Essa fase teve igualmente sua utilidade, mostrando que não devia esperar do concurso dos espíritos. Ela deu a conhecer o objetivo sério do espiritismo e depurou a doutrina, ou seja, livrou a doutrina na época dessas pessoas ignorantes, né, que estavam ali com outros interesses. Os espíritos sabem que as lições das experiências são as mais proveitosas se desde o princípio eles tivessem dito: não peçais tal ou qual coisa, porque nada conseguireis. Talvez não se tivesse acreditado neles. Foi o que eu acabei de dizer, né? Se eles dissessem isso, as pessoas não iam acreditar. E é por isso que deixaram fazer, a fim de que a verdade saísse da observação. Estas decepções desencorajaram os exploradores e contribuíram para diminuir o número deles. São os parasitas que livraram do espiritismo e não adeptos sinceros. São os parasitas que elas livraram do espiritismo e não os adeptos sinceros. Então foram ficando aquelas pessoas que ficaram realmente interessadas. O que os espíritos têm a dizer? Caramba, então não existe a morte? A gente continua vivo em algum outro lugar? Certas pessoas, mais perspicazes que outras, entreviram o homem na criança que acabava de nascer e tiveram medo, como Herodes teve medo do menino Jesus. Como não ousassem atacar de frente o espiritismo, arranjaram agentes que o abraçaram para asfixiá-lo. Agentes que se mascaram a fim de se introduzir em toda parte, soprar habilmente a desafeição nos centros, espalhar aí com mão furtiva o veneno da calúnia, lançar aí o facho da discórdia, inspirar atos comprometedores, tentar desencaminhar a doutrina para torná-la ridícula ou odiosa e estimular em seguida defecções. Então aí estão falando das intromissões, né, daqueles que começaram a ficar com medo daquilo. Então quer dizer que aquele bebê foi um adulto que está aqui de volta, que tem outra mãe, que tem... A gente então tem que reencarnar?
Então essas pessoas começaram a ficar com medo disso, falando, meu Deus, então eu tenho que ser de outro jeito. E aí começaram a se intrometer no meio espírita, né, para denegrir, para achincalhar, para destruir aquela doutrina que estava crescendo, que estava se espalhando, né, para acabar com aquilo de qualquer forma. Outros são ainda mais habilidosos, pregando a união, semeiam a divisão, expõem habilmente questões irritantes e ofensivas, excitam um ciúme de preponderância entre os diferentes centros. Ficariam encantados de vê-los apedrejarem-se e erguer bandeira contra bandeira, a propósito de algumas divergências de opiniões sobre certas questões, de forma ou de fundo, as mais das vezes provocadas. Todas as doutrinas tiveram seus Judas. O Espiritismo não poderia deixar de ter os seus, e eles não lhe faltaram. Então, desde aquela época, a gente já tinha aqueles inimigos da doutrina, né? Desde aquela época. Eram eles religiosos, pessoas muito ricas que começaram a ficar com medo de perder a sua fortuna, porque, ai meu Deus, eu vou morrer e vou perder tudo, que muita gente achava, e muita gente ainda acha, tem gente assim até hoje, eu vou morrer, mas eu sou rico, quando chegar lá do outro lado eu vou continuar rico, vou ter uma casa maravilhosa, vou ter meus empregados. Então existe ainda muita ignorância, gente. Isso aqui é do século XIX, mas, Nossa Senhora, como é atual. Obrigada, Sandra. Como é atual, como tem a ver ainda com muitos ataques que a doutrina continua sofrendo, das formas mais sutis. Por isso, a gente sempre está falando, né, em todos os estudos, nas palestras, nós precisamos prestar muita atenção, tomar muito cuidado, principalmente os médiuns, que são as presas, às vezes, mais fáceis, principalmente se ainda tem alguma vaidade, né? Tem algum sentimento assim, de superioridade por ser médium. Gente, somos todos iguais, não importa o nosso trabalho, a nossa função na casa espírita. Sim. 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 Eu não entendi. Só que ele falou no outro amigo, que não é a nossa, aquilo é Paraíba. Ele foi, em muitos anos atrás, ele foi pegar Talasco, morou no fazenda, para ele se ficar normal, agora as pessoas. Eu mesmo, pai. Então, eu sempre gostei de meu pai. É emocionante mesmo, o Selma. E eu volto a minha irmã leva minha mãe lá para a casa dela, sozinha aqui, uma tristeza muito grande. Eu passo com muita dificuldade, mas eu creio que Deus vai me ajudar. Eu não vou procurar o caminho errado, vou procurar você ver aqui a minha prima é crente ali, procurei para a igreja dela, para não adianta.
Selma, você se incomoda de conversar comigo depois? Porque assim, quando... Não precisa pedir desculpa. Eu entendo perfeitamente a sua dor. Só que, quando você está falando aí fora do microfone, fica silêncio para quem está assistindo em casa. E aí a pessoa fica assim, ué, o que houve? Então, gente, é a nossa irmã Selma, que frequenta a nossa casa. Ela está aqui nos contando que o pai dela faleceu, que ela sente muita dor e que ela recebeu o presente de vê-lo. E ela ficou muito emocionada, se assustou. É natural. Mas, Selma, eu vou te dizer só uma coisa. Você viu seu pai, ele estava bem. Você não entendeu o que ele falou, mas ele estava bem. E ele veio mostrar para você que ele está bem. E quando você, porventura, quando Deus quiser que você desencarne, você vai encontrar com ele. Tenha certeza disso. Isso se ele não vier buscar você. Ele vai vir te abraçar e vai te levar para onde ele está. Então fique tranquila, não sofra desse jeito. Deixa eu continuar aqui, tá? Senão atrapalha. Depois a gente conversa. Fica tranquila, não fica triste, não fica assustada. Isso foi um presente que você recebeu. Certas pessoas mais perspicazes que outras entreviram... eu já falei isso, né? Peraí. Aonde? É outra frase que está começando? É o próximo parágrafo? Tá. Obrigada, Santo. Desculpa, gente, que a nossa irmã estava aqui contando a experiência dela. Esses espíritas de contrabando são de espíritas de contrabando, mas que tiveram sua utilidade. Eles ensinaram ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências. Olha aqui o ensinamento que Kardec está nos dando, né? Até hoje nós precisamos ficar atentos, ser prudentes, circunspecto. O que é circunspecto? Silencioso, calmo, observador. Não ficar rindo e falando e um monte de conversa. A gente tem que ficar calmo. A gente está dentro da casa espírita, a gente tem que ficar em silêncio, em prece, prestando atenção, sem criticar, sem julgar ninguém. A gente ficar em silêncio, fazer um silêncio em nossa mente para a gente manter a sintonia. E a não se fiar nas aparências. O fulano é maravilhoso, ele fala tão bem, ele... E daí, gente? Aparência não é tudo. Vamos prestar atenção. Em princípio, é preciso desconfiar dos ardores demasiado febris. O que é isso? Pessoa que fala com uma força, que é teatral, falando e fala alto e tem toda uma retórica, gestos, né? Que são quase sempre fogos de palha. Eu já conheci alguns. Ou simulacros, entusiasmos de ocasião. Simulacros é um engano, é um engodo, né? É uma coisa falsa. Que suprem com atos a abundância das palavras. Então, a pessoa, em vez de agir, né, de fazer as coisas, ela usa a palavra, o gesto, né, para parecer que está fazendo muita coisa. A verdadeira convicção é calma, refletida, motivada. Ela se revela como a verdadeira coragem pelos fatos, quer dizer, pela firmeza, perseverança e, sobretudo, abnegação. O desinteresse moral e material é a verdadeira pedra de toque da sinceridade. A sinceridade tem um cunho sui generis. Sui generis é característico, assim, a marca daquilo ali. A sinceridade tem um cunho sui generis,
ela se reflete através de matizes, muitas vezes mais fáceis de compreender do que de definir, sentímula, por efeito da transmissão do pensamento, cuja lei o Espiritismo vem nos revelar, e que a falsidade nunca chega a simular completamente, ciente de que ela não pode mudar a natureza das correntes fluídicas que projeta. Então, ele está dizendo aqui para nós que a gente tem que prestar atenção nas atitudes, né? no sentimento daquela pessoa, como que ela age, o que que ela faz, né? Não ficar prestando atenção em como é que eu vou dizer, fantasias, né, que são criadas. Então, a falsidade, ele está dizendo, a falsidade não pode mudar a natureza das correntes fluídicas que são projetadas pelos espíritos. Então, o falso, ele vai até enganar por algum tempo, mas vai chegar uma hora que as coisas vão ficar claras, né? Lembre-se daquela passagem do Evangelho, né, que Jesus disse que a luz não pode ser escondida. Não ponhais a candeia embaixo do alqueire, né? Porque não adianta, ela vai surgir. Então, aquele que é falso, mentiroso, que atua de forma errônea, ele vai acabar sendo descoberto. Ela considera erro dar o troco por uma baixa e servil lisonja, que não pode seduzir senão as almas orgulhosas. Mas é por esta mesma lisonja que ela se trai junto das almas elevadas. Então, a falsidade se trai quando ela começa a usar da lisonja, né? Dizer que você é maravilhoso, que você é o melhor médium, que você faz... Gente, esquece, sabe? As almas orgulhosas, isso aí é uma armadilha. Jamais o gelo pôde imitar o calor. Olha que interessante que ele fala. Se passarmos à categoria dos espíritos propriamente ditos, ele vem aqui discorrendo todo tipo de criaturas que acompanharam a evolução da doutrina na Terra. Assim que a doutrina começou a ser investigada, estudada, ele está descrevendo todo tipo de pessoas que foi acompanhando esse desenrolar desses ensinamentos. Agora ele vai passar para a categoria dos espíritas propriamente ditos. Ainda aí, nos depararemos com certas fraquezas humanas, das quais a doutrina nem sempre triunfa imediatamente. As mais difíceis de vencer são o egoísmo, o orgulho, estas duas paixões originárias do homem. A gente sabe, né? Quem aqui não é egoísta, não é orgulhoso ainda? Né? Então, são defeitos, né? São imperfeições que nós temos que a gente tem que lutar contra eles diariamente. Diariamente. É óbvio que, assim, nós que já estamos aqui, a gente pode não ter aquele orgulho imenso, mas tem lá o seu orgulho, o seu egoísmo em determinadas situações. Então, o que a gente faz? Atenção, preste atenção em você mesmo, se olhe, não fica julgando os outros, vai olhar para você, né? Poxa, eu ainda penso isso. Nas mais das vezes a gente ainda pensa, né? Pensa bobagem, critica, faz julgamento, por egoísmo, por orgulho. Ah, eu sou melhor que fulano, eu não faço mais isso. E daí, gente, pelo amor de Deus, cada um no seu patamar. Entre os adeptos convictos, não há deserções na acepção da palavra, pois aquele que desertasse por um motivo de interesse ou outro qualquer, nunca teria sido sinceramente espírita. Porém, pode haver desfalecimentos. Então, ele está dizendo que quem
entrou na doutrina e gosta e está ali firme e está se dedicando, normalmente ele não deserta, ele não abandona, mas pode acontecer desfalecimentos. Vamos ver o que ele diz isso. A coragem e a perseverança podem fraquejar. Quantas vezes não aconteceu isso com a gente, né? A gente passa por um trabalho e a gente fica, meu Deus, isso é grande demais para mim, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta, ainda não estou preparado. Aí, gente, não quer dizer que você seja obrigado. Se você está se sentindo ainda fraco para aquilo, você pode aguardar mais tempo. Pensa com mais calma. A evolução, a dedicação que nós temos, né, que nós aprendemos aqui, não dá saltos. A gente tem o direito de pensar, de se organizar, de conversar com os nossos orientadores da casa, estudar mais profundamente aquelas questões, mas isso é muito comum. A coragem e a perseverança podem fraquejar diante de uma decepção. De repente você tinha em conta um médium, achava ele maravilhoso e o médium, aí ele descobre que o médium também faz alguma coisa mundana ainda, ele fica, poxa, mas ele toma vinho, que coisa horrível, ele não pode fazer isso. Olha o julgamento. E se decepciona, ou se decepciona com um dirigente, se decepciona com alguma coisa que ele queria muito e não conseguiu. Às vezes o médium principal da casa, que incorpora os nossos maiores da casa, nossos orientadores, nossos guias, fala para aquela pessoa, olha, você ainda não pode fazer isso, o espírito do doutor, vamos dizer, o doutor Herman disse que você tem que esperar mais um pouco, a pessoa se decepciona. Por quê? Porque é orgulhoso ainda. Puxa, mas eu não posso ainda fazer esse trabalho? Como assim? Né? Decepção boba, tola. Pensa um pouco. Sabe? A espiritualidade sabe o que é melhor para a gente. Mas se for outro qualquer, um colega seu que vem te dizer uma bobagem, gente, nem escuta. Sabe? Consulta o seu coração. Consulta seus verdadeiros amigos. Conversa com Jesus em suas preces. Você vai ter a sua resposta. Uma ambição frustrada. Ah, mas eu queria ser a médium principal da casa. Como assim eu não posso? Eu sou muito melhor que fulano. Uma preeminência não obtida, alguma coisa que a pessoa queria muito e não conseguiu. Um amor próprio ferido, uma prova difícil. Isso tudo são melindres que existem em abundância em todas as casas religiosas. Todas. Basta ter o ser humano. Se tivesse só a espiritualidade, isso não ia acontecer. Mas no nosso plano material, são melindres que existem e que a gente tem que tomar muito cuidado. Recuamos diante do sacrifício, do bem-estar, o temor de comprometer seus interesses materiais. Poxa, mas se eu fizer isso, se eu doar isso que eles estão pedindo, eu vou ficar com menos dinheiro. Eu não posso fazer isso. O sacrifício do bem-estar, mas eu vou deixar de ir à festa para assistir um encontro? Ah, não, gente, não vou mesmo. Essa festa eu esperei meses para ir, comprei até roupa. Eu vou para a festa. O medo do o que vão dizer. Ih, caramba, nego, as pessoas me viram lá naquela festa, eu tinha bebido, eu estava dançando. O que eles vão dizer de mim? Somos confundidos por uma mistificação. Não renunciamos, mas nos esfriamos. Vive-se para si mesmo e não para os outros. O que se quer é beneficiar-se da crença. Eu quero ficar bem, eu quero evoluir. Não me interessa os outros, cada um por si. Mas
sob a condição de que nada lhe custe. Isso é muito comum também, gente. É o pessoal que, as pessoas, nossos amigos, irmãos, que vêm para a casa espírita para ter benefícios. Eu vou para o passe da autocura, eu vou assistir uma palestra e fico ótimo. Aí some. Aí começa a passar mal, eu vou voltar para a cura, porque aí eu vou... Não quer um compromisso, não quer uma responsabilidade com a sua transformação. O espiritismo é isso, gente, é responsabilidade. Responsabilidades por si e por aqueles que estão sob os seus cuidados, seus filhos, seu marido, seus vizinhos, seus alunos, né? Dá medo mesmo. Não vou julgar ninguém, não. É assustador, né? A pessoa fica assim, caramba. Certamente, os que agem assim podem ser crentes. Eles acreditam na reencarnação, acreditam em tudo. Mas, com certeza, são crentes egoístas. O que eu vou ganhar com isso? O que eu posso esperar disso para mim, né? Em quem a fé não ateou o fogo sagrado do devotamento, da abnegação. Suas almas têm dificuldade de se desprenderem da matéria. Eles fazem número nominalmente, mas não se pode contar com eles. Todo mundo conhece pessoas que estão ainda desse jeito, né? Não são piores que nós somos, porque nós já fomos assim. Quantas e quantas vezes, em quantas vidas, nós que já fomos católicos, protestantes, seguimos a Umbanda, em outras encarnações, quanto a gente já não fez isso, né? Então, o simples fato de você não se reconhecer assim, você olha e fala, poxa, mas eu quero, eu estou me esforçando. Já é um passo, né, gente? Mas não quer dizer que você é melhor, não, tá? Não se iluda. Todos os outros são espíritos que merecem verdadeiramente este nome. Então, aquele que já aceitou o trabalho, já aceitou a responsabilidade, a gente pode se considerar espírita. Aceitam por si mesmos todas as consequências da doutrina e são reconhecidos pelos esforços que fazem para melhorarem-se, sem negligenciar, além dos limites do razoável, os interesses materiais. Estes são para eles o acessório e não o principal. A gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa cuidar dos nossos filhos, nossos netos. A gente tem outras obrigações também, não só na casa espírita. A vida terrena é apenas uma travessia, mais ou menos penosa. Do seu emprego útil ou inútil depende o futuro. Então, o que eu fizer da minha vida depende do meu futuro. O que eu vou plantar nessa vida? O que eu vou escolher? Suas alegrias são mesquinhas junto ao objetivo esplêndido que entretém no além. Eles não se desanimam com os obstáculos que encontram no caminho. As vicissitudes, as decepções, são as provas diante das quais não se desencorajam, porque o repouso é o prêmio do trabalhador. É por isso que não se vê entre eles nem deserções, nem desfalecimentos. Que coisa legal, né? Que coisa bonita que o Kardec está aqui dizendo. Totalmente atual. Isso não foi só na época de Kardec, não, gente. O Espiritismo ainda pode-se dizer, apesar dos 150, sei lá quanto tempo tem o Livro dos Espíritos, desculpe a ignorância, tá? Me deu um branco aqui, não lembro. Mas mais de um século já se passou e a gente continua assim ainda. A gente ainda está caminhando. É uma doutrina jovem, né? Não é uma coisa nova, porque os espíritos sempre se comunicaram conosco, mas a doutrina é nova em folha. Já havia até
como que eu vou dizer, os grandes sábios lá da Grécia já estavam descrevendo essa forma da gente viver, da gente ser, da gente alcançar a elevação através desses comportamentos. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Nós paramos aqui no primeiro parágrafo da página 253. Vamos continuar na próxima semana, porque é um texto, é um artigo bem grande, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. Alguma dúvida, Sandra? Não, sabe, Tiago, alguma dúvida? eu queria te perguntar uma coisa. Sobre o assunto? Não, Então depois, por favor, que eu tenho que encerrar. Está na hora. Eu falo com você, pode deixar, tá bom? Então, queridos irmãos aqui presentes da espiritualidade amiga de nossa casa, muito obrigada por esse momento, pelo estudo que aqui conseguimos desenvolver. Agradecemos muitíssimo ao Senhor Altivo, a toda a espiritualidade, a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa amorosa, todo o amor que é derramado sobre nós, em todos os trabalhos, em todos os encontros. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai amado, por tantas benesses que essa doutrina consoladora tem trazido para todos nós. Que possamos nos tornar pessoas melhores, não só dentro da casa espírita, que possamos nos disciplinar para, no mundo, fora da casa espírita, em todo mundo, possamos agir e pensar da mesma forma que aqui já conseguimos ser, da forma que conseguimos ser. Mas, claro, que a sustentação da casa dos nossos irmãos e guias torna mais fácil. Fortalece-nos, Pai amado, para que cheguemos a ser pessoas melhores, o mais rápido que for possível para nós. Obrigada por tudo. Pedimos licença para encerrar o estudo do livro Obras Póstumas do nosso querido Allan Kardec. Graças a Deus.